Alan Ladd como Shane Alan Walbridge. Ladd nasceu em 3 de setembro de 1913 em Hot Springs, Arkansas. Quando interpretou Shane em 1953, ele tinha 40 anos e estava totalmente preparado para se transformar em um pistoleiro frio, porém honesto, na obra-prima do faroeste Shane. Esse papel não apenas definiu o modelo do herói silencioso no cinema americano, como também gravou o nome de Ladd na memória de milhões. Mas, por trás dessa aura, havia uma vida de sofrimento. Ladd viveu uma vida de pobreza desde jovem. Perdeu o pai aos 4 anos. Vagou por campos de refugiados com a mãe. Cresceu pobre e sentia-se culpado por sua baixa estatura. Ele lutou para chegar à fama, de locutor de rádio obscuro a ícone do cinema noir e herói cowboy. Mas a fama teve um preço. Ladd sofria de insônia crônica, depressão grave e dependia fortemente de álcool e pílulas para dormir, para lidar com as noites sem dormir e as pressões da fama. Em 1962, Hollywood ficou chocada quando Ladd foi encontrado inconsciente em uma poça de sangue, com uma bala alojada perto do coração. A polícia aceitou sua versão dos eventos, alegando ter sido um acidente durante a investigação de um suposto invasor. No entanto, fontes internas especularam que se tratava de um pedido desesperado de socorro de um homem perdido. Sua vida amorosa não era melhor. Seu primeiro casamento terminou em divórcio. Sua segunda esposa, que também era sua agente, foi a última pessoa a ficar ao seu lado enquanto ele decaía para o alcoolismo e o vício em drogas. Ladd frequentemente evitava contato visual, mesmo no set. Ele olhou para mim, mas seus olhos eram evasivos, como se estivesse tentando se esconder da própria vida. Relembrou um ator. Em 29 de janeiro de 1964, Alan Ladd foi encontrado morto na cama em sua casa em Palm Springs. A causa da morte? Inchaço cerebral causado por uma combinação de álcool, barbitúricos e sedativos. A dose não foi suficiente para matá-lo, mas foi o suficiente para parar seu coração. Ele morreu aos 50 anos, deixando para trás um rancho de 5.000 acres em Hidden Valley e um patrimônio líquido estimado em 25 milhões. Emil Meyer como Rufus Riker. Emil Meyer nasceu em Nova Orleans em 1910. Com suas feições marcantes, olhar ameaçador e voz rouca e autoritária, ele rapidamente foi escalado para papéis poderosos de vilões. Mas por trás do papel do Barão Rufus Riker em Shane 1953, um homem disposto a contratar assassinos para proteger seu território. Aos 43 anos, ele era um homem cheio de conflitos e com dificuldades para administrar sua vida pessoal. O sucesso veio tarde. Foi somente aos 40 que Emil realmente estreou em Hollywood, graças ao olhar aguçado de Alia Kazan. No entanto, com o rápido desenvolvimento de sua carreira, sua vida pessoal desmoronou. Seu temperamento errático e explosivo levou a conflitos com diretores e colaboradores, principalmente no set de Glória à Flor da Pele, onde Stanley Kubrick o ordenou a refilmar dezenas de cenas. O perfeccionismo de Kubrick e o temperamento de Meyer azedaram o relacionamento deles, a ponto de nunca mais trabalharem juntos. Na realidade, Meyer teve inúmeros casos extraconjugais que acabaram por levar à desintegração da família. Sua esposa, uma professora do ensino médio, o abandonou após quase 2 décadas de seu comportamento, levando consigo sua única filha. Meyer vivia sozinho em uma casa antiga na Louisiana, colecionando armas antigas para recuperar o controle que a vida lhe havia roubado. Perto do fim da vida, a doença de Alzheimer destruiu rapidamente sua memória. Antes um homem com a capacidade de memorizar roteiros, ele acabou esquecendo os títulos de seus filmes e até mesmo os nomes de alguns familiares que o visitavam. Infelizmente, Emil Meyer faleceu em 19 de março de 1987, aos 76 anos, em decorrência de complicações da doença de Alzheimer. Sua fortuna consiste principalmente em uma casa antiga em Slidell e uma coleção de armas antigas, avaliada em cerca de 5 milhões de dólares, uma quantia modesta comparada aos ganhos de seus pares. Van Heflin como Joe Starrett. Van Heflin nasceu em 13 de dezembro de 1908, em Walters, Oklahoma. Ele tinha 45 anos quando interpretou Joe Starrett no filme Shane, 1953. Como um fazendeiro durão e bondoso que defendia ferozmente sua família das forças das trevas, Heflin trouxe força moral ao faroeste e uma complexidade silenciosa ao seu personagem. Fora das telas, porém, a vida de Heflin era repleta de fraturas e contradições. Ele entrou em Hollywood como um outsider. Em certo momento, ele foi suspeito de ter ligações com grupos políticos de esquerda durante a caça às bruxas de McCarthy, que encerrou abruptamente sua carreira em ascensão. Projetos foram arquivados, papéis principais desapareceram e a indústria cinematográfica estagnou. A pressão cobrou seu preço, forçando o homem já reservado a um recuo ainda maior. O casamento lhe trouxe pouco consolo. Em 1942, casou-se com a atriz Frances Neal, com quem teve 3 filhos. No entanto, longas horas no set,
Rumores de infidelidade e o crescente distanciamento emocional deterioraram o relacionamento. Eles se divorciaram em 1967, após mais de 20 anos tumultuados. Familiares se lembram de Heflin sentado sozinho por horas, olhando para o jardim vazio. A solidão o perseguiu como uma sombra pelo resto da vida. Embora vivesse uma vida tranquila, ele administrava suas finanças com diligência, investindo sabiamente em imóveis e ficando com os royalties de filmes de sucesso como Johnny Eager, Up Date, 310 para Yuma e Aeroporto. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $3 milhões, uma recompensa por uma vida inteira de trabalho árduo e perseverança. Em 6 de junho de 1971, Heflin sofreu um ataque cardíaco em sua piscina. Após quase 7 semanas em coma no Cedar Sinai, ele morreu em paz em 23 de julho de 1971, aos 62 anos. Elisha Cook Jr. Como Stonewall Tory, Elisha Vanslick Cook Jr. nasceu em 26 de dezembro de 1903, em São Francisco. Em Shane, 1953, ele tinha 49 anos quando interpretou Stonewall Tory, um corajoso pioneiro que foi tragicamente baleado. Pequeno, tímido, porém resiliente, Cook ofereceu ao público um retrato poderoso de um homem fraco enfrentando o mal. O personagem também refletia a natureza de sua própria vida. O sucesso de Elisha em O Falcão Maltês, 1941, provou ser a maldição de sua carreira. Depois de interpretar Wilmer Cook, o jovem assassino de olhos esbugalhados, Elisha foi relegado a papéis de perdedores, capangas e criminosos patéticos, frequentemente socados, estrangulados ou baleados minutos após aparecer na tela. Certa vez, ele admitiu, com amargura, que havia morrido na tela mais vezes do que qualquer outro ator na história. Por trás desses papéis, havia uma alma devastada pelas injustiças de Hollywood, onde trabalhou por 60 anos sem jamais ser considerado um verdadeiro astro. A vida pessoal de Cook também foi turbulenta. Casou-se com a cantora Mary Lou Cook em 1928, mas se divorciou após 13 anos. Seu segundo casamento, com Peggy McKenna, também foi problemático. Eles se divorciaram em 1968. Casaram-se novamente em 1971 e permaneceram juntos até a morte de Peggy, em 1990. Sem filhos e com poucas conexões no showbiz, Cook tornou-se um fantasma em uma indústria que o estava esgotando. Ele se retirou de Hollywood, passando a maior parte do tempo em uma cabana na Serra Nevada, pescando, evitando barulho, atuando ocasionalmente e, em seguida, desaparecendo novamente. Apesar disso, acumulou um patrimônio líquido de aproximadamente os $2 milhões com mais de 150 papéis. Em 18 de maio de 1995, Elisha Cook Jr. morreu de derrame em uma casa de repouso aos 91 anos. Ele é o último membro sobrevivente do elenco de O Falcão Maltês, um ícone atemporal da era de ouro do cinema noir. John Dierkes como Morgan Riker. John Dierkes nasceu em 10 de fevereiro de 1905. Ele tinha 48 anos quando estrelou Shane, 1953, interpretando Morgan Riker, o irmão cruel do criador de gado Rufus Riker. Com 1,85 de altura e um rosto marcante, ele era ideal para papéis como vilões frios e distantes que arrepiavam o público e, durante a maior parte de sua carreira, serviu como um modelo ideal para Dierkes. A vida em Hollywood não foi fácil para Dierkes. Embora tenha iniciado sua carreira a conselho de John Huston e logo trabalhado com lendas como Orson Welles, Stanley Kubrick e George Stevens, ele nunca alcançou o estrelato. Dierkes tinha uma natureza quieta e introvertida, mas, à medida que seu interesse diminuía, tornou-se cada vez mais retraído. Papéis mais sombrios começaram a afetar seu estado mental, tornando-o mais difícil e emocionalmente distante em casa. Seu casamento com Cynthia Dierkes, que inicialmente lhe serviu de apoio emocional, logo se desfez devido ao seu envolvimento excessivo na atuação e ao seu distanciamento emocional. Ele frequentemente perdia momentos importantes da família, e sua esposa mais tarde o acusou de um estilo de vida controlador e distante. Seu relacionamento com os filhos se deteriorou, e ele passou os últimos anos de sua vida em silêncio, longe da mídia, um solitário assombrado pelos papéis que desempenhava. Ao contrário de muitos de seus colegas que se voltaram para o álcool ou as drogas, Dierkes tinha um vício mais silencioso e perigoso: fumar. Anos de tabagismo levaram a um enfisema grave, que minou sua força e a voz única que lhe trouxe fama nas telas. Ele morreu em 8 de janeiro de 1975, em Los Angeles, poucas semanas antes de completar 70 anos. Morreu sozinho e triste. Seu patrimônio incluía uma casa antiga em Santa Mônica e uma coleção de itens pessoais raros avaliados em cerca de os $2 milhões, uma quantia modesta considerando o fardo emocional que ele carregava em Hollywood.
Brandon DeWilde como Joey Starrett. Brandon DeWilde nasceu no Brooklyn em 9 de abril de 1942. Aos 11 anos, interpretou Joey Starrett no filme Shane, de 1953. Um papel lendário caracterizado por olhos arregalados e a comovente frase Shane, volte! E com esse papel, Brandon se tornou o ator mais jovem a ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e, a partir daquele momento, seu caminho para o estrelato parecia estar traçado. No entanto, sob os holofotes, Brandon rapidamente mergulhou em estresse e desorientação. À medida que envelhecia, sua aparência jovial dificultava a libertação da imagem de estrela infantil. Sua carreira no cinema estagnou, substituída por papéis medíocres na televisão. Brandon certa vez confessou com amargura que desistiria de atuar até ter idade suficiente para interpretar um homem de meia-idade. Dividido entre a vida adulta e as expectativas de fama, ele recorreu ao álcool e às drogas para preencher o vazio emocional. Sua vida amorosa era igualmente caótica. Ele foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, deixando-o com um filho. Seu segundo casamento durou apenas alguns meses. Em abril de 1972, Brandon casou-se com Janice Garrow, apenas 3 meses antes da tragédia. Em seus últimos anos, ele sonhava em se dedicar à música, gravando com o amigo Graham Parsons, mas o projeto nunca foi lançado. Primeiro veio a morte. Em 6 de julho de 1972, enquanto dirigia para um show em Denver, o trailer de Brandon perdeu o controle, bateu em um guarda-corpo e capotou. Preso nos destroços e sofrendo ferimentos graves, incluindo pescoço, coluna e perna quebrados. Ele morreu no hospital às 19h20. Ele tinha 30 anos. Inicialmente, foi enterrado em Hollywood, mas depois foi transferido para o cemitério Pine Lawn, em Nova York, para ficar mais perto da família. Brandon deixou bens pessoais e veículos no valor aproximado de $2 milhões. Mas, mais importante, um legado emocional. Ben Johnson como Chris Calloway. Ben Johnson nasceu em 13 de junho de 1918, em Fort Rocker, Oklahoma. Em 1953, aos 35 anos, estrelou o filme Shane como Chris Calloway, um criminoso brutal que acaba respeitando a justiça e muda de lado. Poucas pessoas sabem que esse personagem é um reflexo da vida real de Ben. Johnson cresceu cercado de terra, cavalos e cordas no rancho de rodeio de seu pai. Um acidente quase fatal durante uma competição o levou a Hollywood, onde começou como jockey. No entanto, um momento trágico, quando salvou 3 pessoas de uma carruagem puxada por cavalos em alta velocidade, no set do filme Ford Apache, chamou a atenção do diretor John Ford. O sucesso, porém, não veio fácil. Depois de ousar desafiar o notoriamente controlador Ford, Johnson foi banido do cinema por mais de uma década, o que prejudicou sua carreira em ascensão. Durante a era politicamente volátil de McCarthy, Johnson também foi criticado pelos estúdios de cinema por se recusar a reconhecer suas opiniões políticas, o que tornou ainda mais difícil para ele encontrar trabalho em meio à caça às bruxas de Hollywood. A vida pessoal de Ben Johnson era mais estável do que a de muitos de seus colegas. Ele se casou com Carol Elaine Jones em 1941 e eles ficaram juntos por mais de 50 anos, até a morte dela em 1994. Embora não tivessem filhos, o amor deles permaneceu forte. Johnson, no entanto, permaneceu afastado da família. Alguns parentes se ressentiam por ele ter saído de casa tão cedo, e ele carregou essa solidão consigo por toda a vida, muitas vezes confiando em seus cavalos. Além de atuar, Johnson administrava 2 grandes fazendas de cavalos no Arizona e em Oklahoma. Ele recusava aumentos regularmente, mesmo depois de ganhar um Oscar em 1971 por seu papel como Sam, o leão, em A Última Sessão de Cinema, dizendo frequentemente: "Estou apenas fazendo o que sei fazer de melhor, que é montar a cavalo e fazer filmes de cowboy." Essa modéstia lhe permitiu investir sabiamente em terras, imóveis e gado, acumulando uma fortuna estimada em uns $100 milhões, uma quantia impressionante para um ator que nunca buscou a fama. Em 8 de abril de 1996, enquanto visitava sua mãe idosa em um asilo no Arizona, Ben Johnson desmaiou repentinamente e morreu de ataque cardíaco aos 77 anos. Ele foi enterrado em um cemitério em Pawhuska, Oklahoma, para onde prometeu retornar quando os aplausos diminuíssem. Sua mãe, Ollie, viveu mais 4 anos, falecendo aos 101 anos. Agora ambos descansam em paz e nunca mais se separarão. Edith Evanson como Sr. Shipstead Edith Evanson nasceu em 29 de abril de 1896, em Tacoma, Washington. Aos 57 anos, ela interpretou a Sr. Shipstead, esposa de um fazendeiro sueco, em Shane,
1953, retratando uma mulher forte e paciente lutando para sobreviver no cruel oeste. Embora fosse apenas um papel coadjuvante, enriqueceu o filme e revelou a autenticidade característica de Edith. Antes de iniciar sua carreira de atriz, Edith trabalhou como repórter judicial, o que lhe permitiu desenvolver aguçadas habilidades de observação inestimáveis na tela. Ela se casou com Morris Otto Evanson em 1923. Mas o casamento sem filhos acabou se dissolvendo. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, ela desempenhou dezenas de papéis coadjuvantes, de empregada doméstica a governanta severa, ao lado de lendas como Spencer Tracy, Joan Crawford e Orson Welles. No entanto, Edith era conhecida por ser difícil no set. Certa vez, ela discutiu com um diretor porque se recusou a cortar suas falas. Na realidade, ela era retraída e introvertida. Seu casamento com Morris sobreviveu, mas faltou calor, e rachaduras começaram a aparecer no casamento, especialmente à medida que sua carreira se tornava cada vez mais incerta nos últimos anos. Após sua última aparição na série Apple's Way, em 1974, ela desapareceu da indústria do entretenimento e se tornou reclusa no condado de Riverside. Embora tenha sido contratada pelo diretor George Cukor para treinar Marilyn Monroe e ter convivido com a elite de Hollywood, Edith permaneceu reclusa. Ela não teve filhos. Não houve um testamento elaborado. Ela faleceu em 29 de novembro de 1980, de insuficiência cardíaca, aos 84 anos. De acordo com seus desejos, suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. Sua fortuna, embora modesta em torno de 3 milhões de dólares, foi inteiramente doada para a caridade. Edgar Buchanan como Fred Lewis. William Edgar Buchanan V nasceu em 20 de março de 1903, no Missouri, em 1953. Na série de televisão Shane, ele tinha 50 anos quando interpretou Fred Lewis, um fazendeiro simples e confiável que ousa enfrentar grileiros. Embora o papel tenha sido breve, fez justiça a Buchanan e refletiu sua verdadeira personalidade, gentil, forte e sempre em defesa da justiça. Nascido em uma família de classe média cujo pai era dentista, Edgar foi forçado a seguir esse caminho, mesmo com o coração voltado para o teatro. Enquanto estudava odontologia no Oregon, ele secretamente estudou atuação. Após se formar em 1928 e se casar com Mildred Millie Spence, ele deixou seus sonhos de lado. Foi somente em 1939, depois de se casar, ter filhos e ter um consultório odontológico estável, que ele assumiu o risco e retomou sua carreira no teatro amador em Pasadena. Foi um passo ousado e estressante. Millie se tornou a única provedora da família, trabalhando como dentista enquanto Edgar esperava por papéis de ator. Eles venderam o carro, reduziram o tamanho da casa e enfrentaram dificuldades para que Edgar pudesse perseguir seus sonhos. Nas últimas 4 décadas, ele se tornou um rosto conhecido na televisão como o tio Joe Carson nas séries Petticoat Junction, Green Acres e The Beverly Hillbillies. Mas o sucesso trouxe novas dores. Ele raramente voltava para casa. Embora Millie continuasse a apoiá-lo, eles gradualmente se distanciaram. Seu filho adotivo, Buck, disse que seu pai aparecia mais na tela do que fora dela. Edgar admitiu abertamente que estava cansado de interpretar papéis cômicos e excêntricos. Ele ansiava por papéis mais profundos e sérios. O conflito entre paixão e dever o forçou a viver 2 vidas separadas. Uma como uma estrela de televisão amada, a outra como um marido solitário nos bastidores. Em 4 de abril de 1979, Edgar Buchanan morreu aos 76 anos em Palm Desert, Califórnia, após um derrame grave e complicações de pneumonia. Ele foi enterrado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. No final de sua vida, seu patrimônio líquido foi estimado em uns 10 milhões de dólares, não por seus papéis principais, mas por mais de 100 performances memoráveis ao longo de 4 décadas. Steve Rains como Riker's Man. Steve Rains nasceu em 17 de junho de 1916, em Grants Pass, Oregon, em 1953. Aos 36 anos, estrelou o clássico Colt Shane como Riker, um capanga durão e indisciplinado que trabalhava para o implacável barão do gado Rufus Riker. Rains se destacava por sua estatura alta, olhar penetrante e atitude de cowboy, fruto de suas experiências reais como soldado da Segunda Guerra Mundial e campeão de rodeio. Sua vida foi uma jornada do orfanato para Hollywood. Da década de 1950 à década de 1970, ele apareceu em inúmeras séries de faroeste, incluindo Rawhide, Maverick e The High Chaparral. Nos bastidores, porém, vivia um homem dilacerado pelo vício, pela raiva e por decisões erradas. Rains já foi demitido por se envolver em uma briga de bêbados no set de filmagem. Steve era uma lufada de ar fresco, mas não conseguia controlar a raiva, disse um diretor. Sua vida pessoal era igualmente caótica.
Rains teve vários casamentos de curta duração, muitas vezes terminando em lágrimas, divórcio e acusações de violência doméstica. Certa vez, após uma discussão acalorada na fazenda, ele foi proibido de ter contato com sua filha mais nova. Apesar de possuir imóveis valiosos no Oregon, ele se endividou repetidamente devido a investimentos fracassados e teve que vender terras para cobrir despesas legais. Ele passou os últimos anos de sua vida isolado, perto da terra onde cresceu. Em 4 de janeiro de 1996, Steve Rains morreu de derrame aos 79 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em uns 3 milhões de dólares, a maior parte no valor de seu rancho, embora grande parte tenha sido hipotecada para pagar dívidas. Jack Palance como Jack Wilson. Jack Palance nasceu em 18 de fevereiro de 1919, em Latimer Mines, Pensilvânia. Ele tinha apenas 34 anos quando interpretou Jack Wilson, um assassino implacável e sinistro, em Shane, de 1953. Foi apenas seu quarto papel no cinema, mas lhe rendeu fama e uma segunda indicação ao Oscar, consolidando Palance como um dos vilões mais icônicos de Hollywood. Por trás de sua aparência de aço, escondia-se uma vida de sofrimento e perseverança. De filho de um mineiro de carvão ao boxeador conhecido como Jack Brazo, Palance lutava boxe por algumas centenas de dólares para sobreviver, até que um acidente num treino de bombardeio em Wadua o deixou desfigurado. Suas cicatrizes e seu olhar penetrante se tornaram sua marca registrada no cinema, mas os holofotes não conseguiram acalmar sua turbulência interior. Palance era conhecido por seu temperamento explosivo, impulsividade e frieza. Ele frequentemente saía do set, entrava em conflitos com outros atores e causava caos na equipe. Teve 2 casamentos infelizes, incluindo um relacionamento de quase 20 anos com sua primeira esposa, Virginia Baker, que terminou em divórcio e uma amarga disputa de propriedade. O álcool tornou-se um companheiro indispensável durante seus anos solitários. Amigos frequentemente o descreviam como um homem lutando contra seus próprios fantasmas. Ele passou seus últimos anos tranquilamente em uma fazenda na Pensilvânia e em uma luxuosa casa em Montecito, Califórnia. Quando não estava atuando, pintava, escrevia poesia e criava gado. Várias de suas pinturas foram vendidas com poemas escritos à mão, e sua coleção de arte foi leiloada poucos meses antes de sua morte. Seu patrimônio líquido foi estimado em 10 milhões. Em 10 de novembro de 2006, Jack Palance faleceu aos 87 anos na casa de sua filha, após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Uma missa solene de funeral foi realizada na Igreja Católica Ucraniana de São Miguel Arcanjo, uma sincera homenagem a um homem que nunca esqueceu sua herança. Jean Arthur como Marion Starrett. Jean Arthur nasceu em 17 de outubro de 1900, na cidade de Nova York, em 1953. Aos 52 anos, interpretou Marion Starrett no clássico Shane. Como uma esposa gentil, porém forte, Marion representa esperança, amor e perseverança em meio à paisagem áspera do Velho Oeste. Este também é o último papel de Jean no cinema. Por trás de seus olhos serenos e sorriso encantador, uma alma perturbada espreita na tela. Jean Arthur era conhecida por seu perfeccionismo extremo, atormentada por uma ansiedade extrema e um medo profundo tanto do palco quanto das câmeras. Ao longo de sua carreira, ela rejeitou repetidamente projetos, papéis importantes e até desapareceu dos sets de filmagem sem explicação. Essas lutas psicológicas fizeram de Jean uma das estrelas mais elusivas da história de Hollywood. Seu casamento com o produtor Julian Anker durou apenas um dia. Ela então se casou com o fotógrafo Frank Ross Jr., mas o relacionamento rapidamente se tornou tenso devido à instabilidade emocional e à personalidade retraída de Jean. Ela não teve filhos e, em seus últimos anos, levou uma vida reclusa, cortando a maior parte do contato com Hollywood e a imprensa. Era um preço que ela estava disposta a pagar pela paz interior. Apesar de sua aposentadoria relativamente precoce, Jean Arthur vivia confortavelmente graças a investimentos inteligentes e aos royalties de sucessos como Mr. Smith Goes to Washington, The More the Merrier e Shane. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 4 milhões, uma quantia significativa para uma atriz que esteve longe dos holofotes por mais de 3 décadas. Jean Arthur morreu em 19 de junho de 1991, em Carmel, Califórnia, aos 90 anos. Ela foi uma beldade da era de ouro das telas que passou a vida evitando os holofotes que a faziam brilhar. Douglas Spencer como Axel Swede Shipstead. Douglas Spencer, nascido William Henry Messenkop, nasceu em 10 de fevereiro de 1910 em Princeton, Illinois, com 1,98 m de altura, voz grave e rosto gentil. Ele foi escalado com perfeição para o papel do simpático fazendeiro Axel Swede Shipstead no filme Shane, de 1953, quando tinha 43 anos.
Embora nunca tenha sido um astro de destaque, Spencer deixou uma marca duradoura no cinema com seus papéis coadjuvantes memoráveis e comoventes. No entanto, por trás de sua aparência calma, esconde-se uma vida de turbulência silenciosa. Antes de se tornar famoso por seus papéis em O Enigma de Outro Mundo e Esta Ilha da Terra, Spencer passou anos como dublê do ator Ray Milland. Esse relacionamento lhe rendeu alguns papéis menores, mas também o prendeu à sombra de outra pessoa, um fardo que Spencer carregou silenciosamente até a morte. Sua vida pessoal não era um mar de rosas. Em certo momento, ele se envolveu em um escândalo de chantagem quando sua ex-amante ameaçou revelar o relacionamento secreto deles à imprensa. Embora o incidente tenha sido rapidamente esquecido, deixou marcas em sua carreira, custando-lhe até papéis em vários projetos de alto perfil. Spencer lutava contra o diabetes, uma doença que escondeu por anos. E no final da década de 1950, a doença começou a causar estragos em seu corpo. Hospitalizações repetidas e custos médicos crescentes esgotaram gradualmente suas finanças já apertadas. Eu interpreto homens fortes na tela, disse ele certa vez a um amigo, mas nunca me senti fraco na vida real. Ele morreu em 6 de outubro de 1960, em Los Angeles, aos 50 anos, devido a complicações de diabetes. Ele deixou para trás cerca de $1 milhão, principalmente dos lucros de papéis recentes na televisão e algumas propriedades restantes,